Arrogância é a postura que alguém pode ter de se sentir acima dos outros. Pouca coisa pode destruir mais a vida de alguém que se sente nessa posição. Em Atos 12, nós temos a história de Herodes, em Cesareia, sede da administração romana. Ele chegou num dia com vestes especiais, brilhando num tal grau de arrogância que naquele momento, aquele que tem todo o poder atingiu Herodes, morre ali mesmo e morre inclusive comido de bichos. Cuidado, parece coisa pequena, mas na sua vida pessoal, na sua vida relacional, o que pode destruir você e a sua herança é a arrogância.
Nesse momento especial de gratidão, eu quero te convidar a lembrar das coisas que Deus tem feito na sua vida e como Deus tem nos acompanhado, ainda que em situações pelas quais nós não gostamos de passar, momentos de dificuldade ou de transição. E eu posso agradecer a Deus, que tem me conduzido, tem me mostrado o caminho a seguir. E ainda que eu não esteja numa situação confortável, é muito bom poder contar com Deus, me guiando, me cuidando, e que nós possamos agradecer a Ele todos os dias, pela presença dEle conosco, em todos os momentos. Tudo bem? Estamos agora reunidos para o momento de nos colocarmos junto de Deus, os nossos pensamentos, as nossas intenções, para que nós juntos possamos comungar do nosso desejo de nos aproximarmos do nosso Pai, do nosso Criador. Vamos orar juntos? Senhor Deus, o Senhor que sabe a situação de cada um de nós, das nossas dificuldades, das nossas alegrias,
das nossas necessidades. Eu peço, Senhor, que a Tua presença esteja conosco durante todos os dias dessa semana. Que o Senhor nos suporte nas nossas quedas, nos anime nos nossos momentos mais tristes e também nos ajude para que possamos aproveitar as nossas felicidades. Que nós possamos compartilhar, Senhor, do Teu amor com todos aqueles que estão conosco. Sejam eles membros da IBNU, sejam eles nossos familiares, sejam eles os nossos conhecidos do trabalho, enfim, que nós possamos ser uma luz para espalhar a Tua mensagem e a Tua presença na comunidade. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Somos eleitos do mundo, sal da terra, povo escolhido para falar da salvação, para socorrer aquele que está aflito e ao sofrido que tem falta de abrigo. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro para cumprir esta missão. O compromisso de pregar o evangelho, seduz a luz sobre a luz e a escuridão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Em todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender o candeeiro vai depressa escondendo ao invés de alumiar. Por isso vamos na ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. Quem disse que você pode? O que é que confere autoridade para alguém fazer aquilo que ela deseja fazer? O que é que confere autoridade para uma pessoa realizar aquilo que ela tem vontade de realizar? Quando a gente pensa sobre o direito de uma pessoa sobre o seu próprio corpo, uma coisa que até pouco tempo estava em voga a discutir é: meu corpo, minhas regras. Eu faço com o meu corpo aquilo que eu desejo fazer. Por quê?
O seu corpo é completamente propriedade sua para você fazer o que você deseja fazer? Essa é uma discussão que faz parte do nosso tempo. O que é que dá autoridade para um governante fazer aquilo que ele deseja fazer? O que é que dá autoridade para um presidente, por exemplo, realizar sobre o seu país aquilo que ele imagina que ele pode, que ele deseja, que ele quer fazer? O que é que permite um presidente se tornar um ditador? O que é que confere a um ditador a autoridade para fazer o que ele deseja com o seu povo? O que é que confere autoridade para um presidente de um país invadir um outro país e derrubar, por exemplo, um presidente, um ditador que governa sobre esse país? Todas essas discussões fazem parte daquilo que a gente pensa hoje sobre o indivíduo, sobre a sociedade, sobre as nações, a respeito do que quer dizer autoridade. E essa não só é uma questão de direito, mas é também uma questão com um caráter muito prático, que é não só qual é o direito de alguém fazer aquilo que deseja fazer, mas quais são os meios, qual o poder que cada indivíduo tem para realizar aquilo que imagina ser necessário ou aquilo que deseja fazer. Por isso, quando a gente pensa sobre a questão de autoridade, a gente começa a olhar para as experiências e para tudo que acontece ao nosso redor e perceber que, no fim, não é apenas uma questão de ter o direito, mas de ter a capacidade de fazer, porque na prática a gente percebe que quem domina e quem faz as coisas acontecerem no nosso dia, no nosso tempo e ao nosso redor, são as pessoas que têm os meios para fazer essas coisas. O mundo é determinado pelas pessoas que têm o poder para fazer aquilo que desejam fazer. A gente percebe que quase tudo que a gente lê nas notícias, por exemplo, tem a ver com o jogo de poder. Se você abrir aí o jornal de sua preferência na internet ou ler por meio do jornal que ainda chega na sua casa, eu não sei se isso acontece, mas provavelmente já não acontece mais com você, você vai perceber que quase que a totalidade das notícias são sobre como os poderosos decidem fazer aquilo que eles querem fazer. Como os governantes lideram as nações, como aqueles que têm dinheiro investem o seu dinheiro, como aqueles que têm o poder de fazer aquilo que imaginam que deve ser a realidade de acordo com as suas próprias vontades. Mas não só essa conversa tem uma relevância para a gente entender as coisas que acontecem lá fora e nas questões muito grandes, mas a nossa própria realidade. Muitas vezes a nossa experiência pessoal é de uma certa frustração e de um lamento, porque a gente não tem a autoridade, a gente não tem o poder ou a gente não tem a capacidade de decidir aquilo que a gente imagina que é o melhor para a nossa própria vida. Muitas vezes nós desejamos que algo aconteça, que a gente tivesse a oportunidade, a possibilidade, seja em relação à saúde, ao trabalho, à nossa própria família, mas a gente se sente impotente porque a gente não tem a capacidade de fazer essas coisas acontecerem pela nossa própria decisão. A gente não tem autoridade para isso, a gente depende de outras pessoas, a gente depende de um recurso que não está na nossa mão, a gente depende das circunstâncias ao nosso redor. Por isso, a gente, em boa parte do tempo, está imaginando, a gente está nutrindo no nosso coração essa expectativa a respeito de como a gente pode alcançar a autoridade, como a gente pode obter o poder para, no fim das contas, determinar o que acontece ou não na nossa própria vida. A gente fica pensando, a gente se dedica ao trabalho, a gente imagina o que é que a gente pode fazer para a gente ter maior determinação da nossa própria trajetória, da nossa caminhada, a fim de que a gente possa reunir os meios de fazer o que a gente quer. Com essa questão, ou essas questões a respeito de autoridade e a respeito de poder, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto de Mateus capítulo 28, nos versículos finais desse capítulo, que na verdade é também a conclusão do Evangelho de Mateus.
Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A história a respeito da autoridade de Jesus alcança sua conclusão justamente, pelo menos no Evangelho de Mateus, nesses versículos que a gente acabou de ler, versículos 16 a 20 do último capítulo da história. Essas são as últimas palavras de Jesus. Mas a história da autoridade do Messias tem uma longa trajetória até alcançar esse ponto em que Jesus dá uma palavra final para os seus discípulos a respeito da autoridade que ele passou a possuir. E quando a gente olha para a trajetória que esse tema possui ao longo do Evangelho de Mateus, a gente percebe que essa é uma trajetória não só longa, mas muito rica e com uma relevância e com um nível de dependência muito grande de outras histórias que antecedem a chegada do Messias, com histórias das profecias, com a história do povo de Israel, com aquilo que Deus fez por meio de outros personagens, a fim de que a história chegasse nesse ponto que a gente acaba de encontrar no texto de Mateus capítulo 28. Mas eu gostaria de relembrar para você algumas passagens de Mateus, exclusivamente do Evangelho de Mateus, para que você tenha pelo menos uma clareza da forma como o evangelista está nos comunicando e nos contando essa história até chegar esse momento de conclusão que a gente encontra no último capítulo. Por exemplo, uma das passagens mais lembradas do Evangelho de Mateus são os capítulos 5, 6 e 7, Sermão do Monte. E no final do capítulo 7 de Mateus, no final do Sermão do Monte, é dito algo não a respeito diretamente de Jesus, mas da reação das pessoas que ouviram o Sermão do Monte sobre a maneira e sobre o conteúdo do que Jesus acabou de falar. Quando Jesus acaba de ensinar todas aquelas coisas, o evangelista registra o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A gente percebe aqui que a autoridade não é simplesmente um tom de voz. O que Mateus está chamando a atenção não é que Jesus falava mais alto, não é que Jesus tinha uma oratória que convencia as pessoas. Não, Jesus ensinava com a postura daquele que tem o poder de revelar a respeito da lei aquilo que ninguém tinha dito. E não apenas revelar a respeito da lei o que era desconhecido, mas dizer que a lei precisava ser reinterpretada, recompreendida a partir da sua própria pessoa, a partir da sua vida, a partir daquilo que ele estava prestes a fazer ao longo do seu ministério, e em especial quando a gente lê esses versículos e esses capítulos finais do Evangelho de Mateus, o que estava para acontecer com a sua morte e depois com a sua ressurreição. Então Jesus fala e ensina como quem tem autoridade, porque ele tem o poder de redefinir o significado dessas coisas à luz desses eventos, que dá um novo significado para todas as coisas. E no centro dessa discussão a respeito do que Jesus estava fazendo no Sermão do Monte está a autoridade com que Jesus ensina essas coisas. Você vira a página, lê o capítulo 7, logo depois segue para o capítulo 8 e você vai encontrar no capítulo 8 a história da cura do servo do centurião. Mateus capítulo 8, versículos 8 e 9 em especial, tem maior relevância para isso que a gente está refletindo, mas eu vou ler um pouquinho antes, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor,
não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a verdade a vocês. Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O que impressiona no caso do centurião é o fato de que ele reconhece que Jesus tem autoridade para curar o seu servo com uma palavra. Talvez pela convicção que aquele centurião tinha de que existiam espíritos que poderiam operar essa cura, esse milagre, apenas a partir da autoridade de Jesus de que eles fossem e realizassem essas coisas. Talvez pela convicção de que, ao ver Jesus curando todas as pessoas, a palavra de Jesus tinha poder de fazer restaurar a vida do seu servo. Seja lá o que estava na cabeça daquele centurião, ele tinha completa convicção, ele tinha completa fé que a palavra de Jesus tinha autoridade para curar o seu servo. E a comparação que ele faz é, eu digo ao meu servo vá, e ele vai. Eu digo ao outro venha, e ele vem. Da mesma forma, seja lá o que estiver envolvido na cura de um doente, o Senhor tem autoridade sobre essas coisas. No primeiro exemplo, a gente percebe que a lei está sob a autoridade de Jesus. No segundo exemplo, a gente vê que a vida ou a cura da doença do corpo está sob a autoridade de Jesus. Existe um terceiro exemplo muito lembrado do Evangelho de Mateus, que é o momento em que Jesus acalma a tempestade. Nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 8, no versículo 27, um pouco mais adiante, está novamente essa expressão de admiração dos discípulos. Mas a história começa nos versículos um pouco antes. No versículo 23 diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Veja o contraste. Ele acaba de elogiar, pelo menos na trajetória e na narrativa de Mateus, o centurião e os seus próprios discípulos duvidam da autoridade de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja que a palavra autoridade não aparece nesse trecho, mas o que está em questão é a autoridade de Jesus. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem autoridade até mesmo sobre os ventos e o mar? E muito provavelmente a partir desse evento os discípulos começaram a perceber que Jesus tinha autoridade não apenas sobre as águas do mar da Galileia, mas sobre toda a natureza. É importante a gente lembrar que o povo hebreu não é um povo do mar. A gente chama Mar da Galileia, mas é na verdade um lago muito grande. O povo judeu nunca foi um povo que se aventurou nas navegações nos grandes mares. Por isso, o mar era também o símbolo do lugar onde vinha aquilo que era ameaça, aquilo que era amedrontador. É no Apocalipse que a gente encontra que surge a besta que vem do mar. Os mortos são lançados no mar e no momento final o mar entrega os mortos para serem julgados por Jesus. Por isso existe um elemento muito significativo na fala dos discípulos de que até mesmo o mar, a origem de tudo isso que é desconhecido, do que é indomável, do que é de alguma forma ameaçador, está sob a autoridade de Jesus. A lei está sob a autoridade de Jesus. A cura do corpo, a extinção da doença está sob a autoridade de Jesus e até mesmo os ventos e o mar. A natureza respondem à palavra de autoridade de Jesus. Não só essas coisas, mas a gente segue um pouco mais adiante e vê no capítulo 9
aquela passagem que fala a respeito da cura de um paralítico. E esse é um dos primeiros momentos, se não o primeiro momento no Evangelho de Mateus, que a gente encontra a autoridade de Jesus sendo questionada. A autoridade de Jesus sendo colocada à prova por parte dos mestres da lei. Mateus capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Veja que nessa passagem está a confirmação do que a gente já viu a respeito da autoridade de Jesus para curar os doentes por meio da sua própria palavra. Mas também está uma segunda questão ainda mais importante naquilo que Mateus está nos contando sobre esse rabino da Galileia. Ele fala como quem tem autoridade para perdoar pecados. E a acusação daqueles mestres da lei, a acusação daqueles homens que estavam presenciando com certa reticência e com certa dúvida aquilo que Jesus vinha ensinando e também fazendo, é que ninguém pode perdoar pecados senão o próprio Deus. Quando alguém fala aquilo que apenas Deus tem o direito de falar, ele se coloca no lugar de Deus, ele se coloca no lugar daquele que tem autoridade para fazer aquilo que apenas o Senhor poderia fazer. E é justamente isso que Jesus faz. A palavra de Jesus só não é uma blasfêmia, a palavra de Jesus só não é aquilo que aqueles mestres da lei estavam acusando Jesus de ser, ainda que fosse apenas no seu próprio pensamento, se Jesus, de fato, for o próprio Deus. Se Jesus for, de fato, aquele que tem autoridade para perdoar pecados, se ele for a parte ofendida, se ele for a parte que foi desobedecida, quando deveria ser respeitada e reverenciada a partir da fidelidade do seu próprio povo. Por isso que pecado é uma coisa que nenhum homem poderia perdoar, senão o próprio Deus. A lei está sob a autoridade de Jesus. A cura e o corpo estão sob a autoridade de Jesus. Os ventos e o mar. E os pecados podem ser perdoados porque estão sob a autoridade de perdão ou de condenação do próprio Deus revelado na pessoa de Jesus. Essa história segue, não termina por aí, porque a gente vê um diálogo. Existem muitos outros eventos entre o capítulo 9, que a gente acabou de ler, no seu começo nessa narrativa, e o capítulo 27, que é o diálogo de Jesus com Pilatos. Existem muitos outros capítulos que nos dão clareza sobre essa história que Mateus está nos contando de como Jesus revela, mas também de como Jesus conquista a autoridade que ele passa a possuir e que ele entrega na mão dos seus discípulos no capítulo 28. Mas esse diálogo é muito importante, a gente precisa, ainda que brevemente, relembrá-lo na nossa conversa de hoje, que é as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 27, quando ele já havia sido preso, quando ele havia passado pelo julgamento dos judeus e agora ele estava diante da autoridade romana, Pilatos, governador da Judéia, para depois ser entregue para a crucificação. E aquilo que a gente vê aqui em Mateus capítulo 27, no versículo 11, é o seguinte: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes.
A pergunta de Pilatos e a resposta de Jesus, mais uma vez, não apresentam a palavra autoridade, mas é a autoridade que está em questão. É você quem tem o direito de governar sobre esse povo? É você quem tem o direito de reclamar para si, de alegar ter total autoridade e possuir mesmo como propriedade esse povo, os judeus? E a resposta de Jesus talvez não seja tão direta como a gente imagina, sim ou não. A resposta de Jesus é tu dizes. Algumas traduções informam que a resposta muito bem pode ser compreendida como sim, é como tu dizes. Mas ainda que a gente preserve essa tradução, que aparece na maioria das traduções bíblicas, a palavra de Jesus é muito mais uma afirmação do que uma negação. Tu dizes. E aquilo que Jesus está colocando aqui, não só para Pilatos, mas antes, no julgamento que ele passa com as autoridades judaicas, e aquilo que ele vai apresentar depois da sua ressurreição, é que aquilo que ele alega ser, quando ele ensina como o próprio Moisés não poderia ter ensinado, quando ele realiza os milagres que nem Elias e nem Eliseu foram capazes de fazer, quando ele afirma que aconteceriam as coisas que nenhum outro profeta, que nenhum outro rei, que nenhum outro sacerdote pôde afirmar que aconteceriam a partir da sua vida, a gente percebe que Jesus está fazendo uma afirmação de autoridade muito maior do que Pilatos teria condições de compreender. É como se Pilatos estivesse perguntando sobre uma autoridade que Jesus está confirmando que ele tem, mas Jesus está confirmando algo que vai muito além do que Pilatos está imaginando, que vai muito além daquilo que era o tipo de autoridade, de domínio e de governo que Pilatos estava habituado a experimentar, compreender ou ver naquilo que era a experiência do império mais poderoso da história humana. Nos impressiona até hoje o que o Império Romano foi capaz de fazer. Nos impressiona até hoje a organização militar, o poderio que esse império acumulou para si ao longo de séculos, a extensão do domínio, a extensão da coesão que eles tiveram a capacidade de construir. Se existe um povo que soube na antiguidade, é referência até o tempo presente sobre o que é autoridade e o que é poder, é o Império Romano. E Pilatos é a representação de Roma na Judéia. É a representação desse grande império diante desse homem aparentemente completamente incapaz de se defender. E não só ele é aparentemente incapaz de se defender, mas como ele escolhe não responder. Os sacerdotes e as autoridades fazem a acusação contra Jesus diante de Pilatos e Jesus não fala nada. Jesus não responde coisa alguma. Quando a história caminha e Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, a gente lê na história de Mateus, assim como a gente lê na história de Marcos, de Lucas e de João, o fato de que a crucificação é, na verdade, a coroação de Jesus. Não só a coroação do ponto de vista da humilhação, como é vista da perspectiva dos sacerdotes, como é vista da perspectiva do Império Romano, mais um pretendente a rei dos judeus, mais um pretendente a Messias, desse povo subjugado, é esmagado pelo poder do Império Romano, mas de fato é a crucificação, e aí é onde está a ironia. Veja como o Evangelho de João conta essa história de uma forma assim muito perspicaz, de uma forma muito contundente no contraste entre aquilo que se apresentava, aquilo que aparentava estar acontecendo e aquilo que de fato estava acontecendo. Sobre a cabeça de Jesus é colocada uma placa Rei dos Judeus, escrita em mais de um idioma para que todo mundo que passasse naquele lugar pudesse ver aquilo que esse falso Messias estava agora colhendo como consequência da sua pregação de insubordinação, assim eles entendiam, ao Império Romano. E aquilo que os evangelistas estão nos contando é, de fato,
A crucificação, que é o símbolo da humilhação do Messias, é a coroação de Jesus. É a forma como ele conquista a autoridade que nenhum homem, que nenhum rei, que nenhum profeta havia conquistado não só sobre os judeus, mas sobre todos os povos, não só sobre a humanidade, mas sobre toda a criação, não só na terra, como também nos céus. A coroação, que é esse ato de humilhação, é a conquista de Jesus, no poder sobre todas as coisas. A história da morte de Jesus é a história da conquista que ele obtém sobre todos os seus inimigos. E quando a gente lê a história da crucificação, depois a história da ressurreição e a aparição de Jesus como esse Cristo ressurreto para os seus discípulos, coloca a questão da autoridade no centro da conversa, no centro daquilo que é a última palavra de Jesus para os seus discípulos. Mateus 28, 16 a 20, como a gente leu no começo da nossa reflexão de hoje, coloca no clímax de toda essa história tudo aquilo que a gente conversou sobre a autoridade até aqui em uma nova perspectiva. A gente leu apenas 5 versículos, mas esses 5 versículos, dentro da maneira como Mateus constrói essa narrativa, reúne o clímax para todos os grandes temas que ele vem construindo detalhadamente e habilmente ao longo desses 28 capítulos. É muita coisa que, obviamente, não cabe dentro de uma só reflexão. Livros inteiros, comentários com mais de 1000 páginas foram escritos apenas para nos dar uma impressão, ainda que imprecisa, a respeito de como esses temas foram desenvolvidos até alcançar esse clímax nos 5 versículos finais do Evangelho de Mateus. Mas um dos temas mais importantes que todo mundo que estuda com atenção o Evangelho de Mateus ressalta é: o Evangelho de Mateus conta uma história de autoridade. Do capítulo 1 ao capítulo 28 está essa apresentação do evangelista de que Jesus nasce como enviado de Deus, o Filho do Deus vivo que recebe autoridade para destronar todos os governantes, para conquistar vitória sobre o inimigo final de Deus, do povo de Deus e da criação de Deus, a fim de que ele tivesse autoridade nos céus e na terra. A gente vê no versículo 16 esse fato muito importante, que a história termina na Galileia. Os últimos eventos que a gente tinha lido até aqui acontecem em Jerusalém e em torno de Jerusalém. Mas a história de Jesus começa depois do seu nascimento, ida para o Egito, quando ele retorna do Egito, na Galileia. O ministério de Jesus começa na Galileia. E é na Galileia onde Jesus passa a maior parte do tempo. É na Galileia onde Jesus realiza a vasta maior parte dos seus milagres. É na Galileia onde ele realiza a maior parte do seu ensino. E é na Galileia onde ele obtém a maior parte da aprovação ao longo do seu ministério. É verdade que existe dureza de coração também na Galileia. Mas olhando para o Evangelho de Mateus, a gente percebe, assim como percebemos também no Evangelho de Marcos, que à medida que Jesus se aproxima de Jerusalém, cresce a reprovação. O movimento Galileia-Judeia, o movimento Cafarnaum e cidades do entorno do Mar da Galileia em direção a Jerusalém é um movimento de aprovação para reprovação. É um movimento de aceitação para resistência. Mas no final do Evangelho, Jesus reaparece na Galileia. E Jesus reaparece de forma muito sugestiva na região montanhosa. Ninguém sabe que monte ou montanha é essa, e aparentemente o próprio Evangelho de Mateus quer dizer uma região mais do que um lugar específico. E a gente pode até imaginar essa cena. Jesus aponta a região em que ele deveria se encontrar com seus discípulos, mas não diz exatamente o ponto em que isso vai acontecer. Os seus discípulos vão para aquele lugar e ficam na expectativa de que o próprio Jesus encontraria os seus discípulos. Eles estão nessa expectativa e Jesus os encontra. E quando Mateus narra isso, ele diz no versículo 17 que, ao encontrar os seus discípulos, o versículo 17 diz o seguinte: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E existe muita coisa nesse pequeno versículo, porque
os discípulos não tiveram essa postura de adorar Jesus ao longo de todo o seu ministério. Na verdade, esses são os capítulos em que essa postura dos discípulos adorarem Jesus é representado com tanta clareza. Por que isso é colocado tão enfaticamente aqui? Porque agora fica muito claro para os discípulos, ou pelo menos para parte dos discípulos, que Jesus não só era um rabino especial, não só era o Messias. Nem todo mundo tem clareza disso, mas Messias era uma figura prometida de acordo com a tradição de Davi. Era um rei humano. Messias não era exatamente igual a Deus. Messias não era exatamente igual ao Deus encarnado, ao Filho de Deus, representando a revelação do Pai. É Jesus quem revela que essas duas coisas acontecem na mesma pessoa. Tanto o Messias, que deveria trazer libertação para Israel, como o retorno do próprio Yahvé para o meio do povo de Israel. Essa é uma outra tradição, é uma outra sequência de profecias que fala que Yahvé havia se afastado do seu povo, mas Yahvé retornaria para o meio do seu povo, trazendo o seu reino de uma forma que jamais poderia ser derrotado, que jamais poderia ser derrubado, e que jamais poderia ser confrontado por outros reinos. Jesus é que reúne. Jesus é a pessoa que revela que desde o princípio Deus planejou que as duas coisas acontecessem na mesma pessoa, o Messias e o retorno de Yahvé. E quando Jesus morre da forma que morreu, quando Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos, fica claro de forma imediata, inquestionável para os discípulos, ou pelo menos para parte dos discípulos, que de fato eles sempre estiveram diante de alguém que era muito mais do que eles imaginavam que era. Eles estavam diante de alguém que não só era enviado do Pai, mas era o próprio Filho unigênito do Pai. Era o Cordeiro Santo que iria tirar o pecado do mundo. É aquele que representava a presença pessoal de Yahvé no meio do povo. Isso é tão importante que o primeiro título que Jesus recebe no Evangelho de Mateus é Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 27. E quando a gente chega no último capítulo, no último versículo, nas últimas palavras de Jesus, o que é que ele afirma para os seus discípulos? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus conosco. Capítulo 1, capítulo 28. A mensagem que abre o anúncio de Deus a respeito do tempo que ele estabeleceu, na consumação dos tempos, trazer libertação e trazer o estabelecimento do seu reino que jamais deveria passar. E a última palavra de Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição, da conquista que ele tem sobre todos os inimigos do próprio Deus, para receber a autoridade nos céus e na terra e afirmar para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Então a gente percebe que a resposta de Jesus aqui, a fala, ou na verdade a resposta dos discípulos à presença de Jesus aqui, é a resposta de quem finalmente entendeu aquilo que estava sendo anunciado todo esse tempo. Está diante de nós o próprio Deus. E não só o próprio Deus, mas o Deus encarnado. E não só o Deus encarnado, mas o Deus encarnado que morreu e ressuscitou, vencendo a morte. Mas a outra observação é também muito importante. Alguns discípulos duvidaram. Algumas traduções colocam como alguns discípulos hesitaram. E a nossa pergunta é: por que hesitaram? Talvez hesitaram porque sempre foi muito claro para todo o povo de Israel, sempre foi muito claro para todo judeu fiel, que a adoração é algo que só pode ser feito diante de Deus. Prostrar-se, que é a tradução mais literal da palavra adorar, como aparece aqui, proskineo, é justamente a atitude, a postura e a devoção que é exclusiva, que o povo de Deus deveria guardar exclusivamente para o próprio Deus. Fazer isso não era um sinal apenas de uma reverência e de uma autoridade. Fazer isso não era um sinal de respeito.
Fazer isso é aquilo que você fazia apenas diante do próprio Deus. Assim como Tomé, quando vê o Jesus ressurreto, depois de ter duvidado que ele de fato ressuscitou, fala: Senhor meu e Deus meu. Então é muito possível que a hesitação de alguns fosse ainda esse momento de entender tudo aquilo que aconteceu, de não ter visto o Jesus ressurreto e agora ver o Jesus ressurreto e compreender o significado de todas essas coisas. Mas outra possibilidade, eu acho muito razoável essa segunda possibilidade, é que alguns discípulos hesitaram, porque o último encontro, pelo menos na maneira como Mateus narra esses eventos, o último encontro que aqueles discípulos tiveram com Jesus foi quando eles negaram a Jesus, foi quando eles fugiram da presença de Jesus e da presença dos guardas do sumo sacerdote, das autoridades, dos soldados que aparecem no jardim do Getsemane pouco antes da prisão e da injusta condenação de Jesus. O último contato que esses discípulos tiveram com o seu mestre foi a traição, foi a fuga, foi a negação de tudo aquilo que eles haviam afirmado ao longo desses 3 anos, de uma fidelidade prometida a um mestre que eles negaram no momento da provação e do sofrimento mais duro que Jesus estava para passar. Então é bem possível que na cabeça daqueles homens estava a dúvida, talvez não se Jesus de fato era quem ele sempre disse que ele era, mas era como é que ele vai nos tratar. O que é que ele vai nos dizer depois de tudo aquilo que nós não dissemos a respeito dele? O que é que ele vai fazer conosco depois de tudo aquilo que nós não fizemos quando deveríamos fazer diante da injustiça que foi cometida para o nosso mestre? E é muito, muito interessante que o versículo 17 começa com 3 verbos. Na tradução aparece assim, versículo 18, perdão. Então Jesus aproximou-se deles e disse, mas se a gente seguisse uma tradução mais literal, que seria um pouco estranha no português, mas que é muito forte no texto grego é, Jesus aproximou-se deles, falou com eles e disse. Parece que o evangelista está querendo enfatizar o movimento e a atitude de Jesus. Jesus não permanece à distância, Jesus se aproxima. Jesus fala com eles e Jesus diz pessoalmente àqueles 11 discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus não repreende, Jesus não discute. Jesus restaura aqueles discípulos, mas restaura aqueles discípulos para uma missão. E quando Jesus faz isso, pelo menos na forma como Jesus conta essa história, é claro que Marcos, quando conta a mesma história, Lucas e João, traz nuances diferentes dos encontros e dos diálogos que aconteceram, mas a maneira como Mateus remonta, reconstrói esses eventos e conta essa história para a gente, enfatiza que existe algo muito importante acontecendo, além da traição que vocês fizeram. Vocês não só estão perdoados, mas vocês estão comissionados, vocês estão revestidos de uma autoridade para fazer algo muito mais importante do que a traição de vocês. Existe algo muito mais importante acontecendo aqui do que a falha de vocês. Não permita que isso defina aquilo que eu tenho de fidelidade com a minha própria palavra, o meu compromisso com vocês e o meu compromisso com todas as nações. Não permita que tudo isso seja destruído pela sua insegurança. Não permita que tudo isso seja destruído pela sua dúvida. E nesse movimento, sem discutir a questão, sem se voltar para a profundidade daquilo que é o pecado, daquilo que é a transgressão, ou foi a transgressão daqueles homens, Jesus, em um ato, restaura os seus 11 discípulos. E quando ele fala aquilo que ele fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, a gente percebe que Jesus está alegando a respeito dele aquilo que sempre foi uma exclusividade de Yahvé, ter autoridade nos céus e na terra. Não só Jesus, ele de fato tem o direito que apenas o Pai tinha, não só Jesus tem o direito que apenas o Criador tinha sobre a sua criação, mas ele é rei de fato sobre a sua criação, porque a história de Jesus não é apenas um
informativo sobre como Deus, que criou todas as coisas e tem autoridade sobre todas as coisas, agora transfere esse direito para o seu filho. Não. É a história de como a autoridade de Yahvé foi dada ao filho e como o filho, na verdade, conquista sobre todos os inimigos, que sempre foram os inimigos do próprio Deus, do próprio Criador. O que mantinha o mundo cativo sobre o príncipe deste mundo, ou sob o domínio do príncipe deste mundo, Satanás, foi derrotado pela morte e pela ressurreição de Jesus. Aquilo que o próprio Deus afirmou que faria, mas que ninguém sabia, ou que ninguém poderia saber de fato como iria acontecer, acontece na pessoa de Jesus. Deus sempre foi o rei de direito sobre todas as coisas. Mas a partir do pecado de Adão, a partir da repetição da história de Adão em todos os homens e em todas as mulheres que pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, essa história só encontra sua resolução pelo fato de que Jesus derrota a morte, pelo fato de que aquilo que nos prendia nesse reino de trevas foi derrotado pelo próprio amor sacrificial de Jesus. Quando Jesus faz isso, quando Jesus conquista sobre Satanás, quando Jesus conquista sobre a própria morte, ele obtém uma vida que já não está mais sujeita à morte. Veja que a ressurreição de Lázaro era uma ressurreição para alguém que voltaria a morrer. Mas a ressurreição de Jesus é aquele que já passou da morte para a vida e agora possui um corpo que não está mais sujeito à morte. Quando Jesus conquista a vida, ele conquista também as chaves do Hades. É isso que a gente vê na visão que João recebe na ilha de Patmos. O Cristo glorificado, o Cristo ressurreto possui em suas mãos a morte e o Hades. Ele possui a morte, as chaves da morte e do Hades em suas mãos para dizer que a morte já não tem mais a palavra final, nem mesmo sobre as criaturas que foram marcadas pelo pecado. Jesus recebe toda a autoridade e é muito importante a gente perceber que ele recebe toda a autoridade não apenas sobre os seres humanos, mas sobre toda a terra. Não apenas sobre a terra, mas sobre os céus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essas palavras parecem ecoar, parecem lembrar a gente de algo muito memorável, que é a palavra de Jesus na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Céus, em Mateus e em todo o Novo Testamento, e em toda a Bíblia, é a habitação de Deus. Céus é onde a vontade de Deus é plenamente realizada. A oração de Jesus é: seja feita na terra, assim como já é a realidade nos céus, na tua habitação, no lugar em que o Senhor está presente, em que a glória do Senhor preenche todos os lugares, em que a vontade do Senhor é a única vontade que é de fato realizada. Quando Jesus afirma o que ele afirma no final do capítulo 28 de Mateus, o que ele está dizendo é: a oração que nós fizemos ao Pai foi respondida. O reino dos céus, o reino de Deus, é a resposta de Deus para a oração que o próprio Filho faz. É a oração respondida que torna a terra o lugar da plena realização da vontade de Deus. E como esse reino deverá ser estabelecido? Se nenhum outro governo, se nenhum outro reino tem agora autoridade para resistir à vontade do Deus vivo sendo plenamente feito na terra, e é isso que a gente chama reino dos céus, como é que esse reino dos céus se estabelece? Vá em todas as nações e façam discípulos. Façam meus discípulos assim como eu os fiz discípulos, batizando-os, incluindo nessa nova família da fé, nessa eclesia, nessa igreja, nesse corpo que é feito a partir de mim, que sou o cabeça, e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ensinado a vocês. A maneira como nós cumprimos a nossa missão, aquilo que consiste em estabelecer o reino de Deus sobre a terra,
aquilo que consiste em ligar céus e terra de uma forma que não possam mais ser separados, aquilo que consiste em ligar céus e terra de uma forma que já não possa mais se distinguir entre aquilo que é céu, a habitação de Deus, e terra, a habitação dos homens, como se fossem coisas diferentes, mas agora unificadas e plenamente restauradas, é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nisso consiste estabelecer o reino do céu sobre a terra. Ouvir e praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ouvir e responder com fé, como aquele centurião fez, de que fato esse é o Filho de Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Esse é o próprio Filho de Deus que conquistou sobre a morte. Esse é o Filho de Deus que tem as chaves da morte e do Hades em suas mãos e que nos garante que nós não passaremos mais pela segunda morte. Quem disse que você pode? O próprio Jesus, vivo, ressurreto, que conquistou sobre todas as coisas, que tem autoridade sobre a lei, que tem autoridade sobre a vida, a cura e a doença, que tem autoridade sobre os ventos e o mar, que tem autoridade sobre todas as pessoas, que domina contra todas as adversidades, que dominou e possuiu em suas mãos a autoridade sobre céus e terra, conquistou sobre a morte, coloca em você a autoridade do Espírito Santo para fazer discípulos, para derrotar o mal, para expulsar demônios e curar doenças, para profetizar, ou seja, para revelar a vontade e a palavra de Deus manifesta na pessoa de Jesus a fim de vencer toda a resistência que se estabelece para a chegada do reino de Deus. E quando nós fazemos isso no lugar em que estamos e indo por todas as nações, nós estabelecemos o céu na terra. Nós estabelecemos o reino dos céus na terra de uma forma que ninguém poderá nos resistir. Nenhuma autoridade poderá fazer frente ao poder do sacrifício, da revelação e da pessoa de Jesus. Por isso a gente chega ao fim desse momento, lembrando a você que atua em você o poder do Espírito Santo para, com autoridade e com esse poder, derrotar todo o mal e estabelecer a vontade de Deus. Amém.
Eu não sei se você sabe, mas a IBNU é muito ativa. Nós temos muitos e muitos projetos relevantes espalhados aí pelo mundo e é um privilégio nosso poder participar dessa forma. Você sabe o que vai acontecer. Se você não está inteirado dos nossos projetos, eu convido você a procurar saber o que está acontecendo na IBNU. E é uma grande oportunidade de você poder contribuir com alegria, da maneira que for mais prática para você, daquilo que for melhor para você. Aqui você vai ter todas as oportunidades para escolher como você pode contribuir com a gente. Então, contamos com vocês. Vamos crescer, vamos apoiar, faça diferença na vida de pessoas. Vem com a gente, vamos orar juntos por isso? Obrigada, Deus, porque podemos dar. Obrigada, Deus. Tudo é teu, tudo te pertence. E a gente tem esse privilégio, Senhor, de contribuir com aquele que está precisando. Os projetos que o Senhor tem trazido para a IBNU, sabemos que veio da tua mão. Pedimos a tua bênção especial sobre cada projeto. Deus, faz a tua vontade sobre aqueles que estão precisando do nosso apoio. Coloca, Deus, no nosso coração essa alegria de contribuir naquilo que o Senhor tem feito. Temos visto tantas coisas e sabemos que vamos ver muito mais. Abençoa cada um que está aí orando comigo, que o Senhor já tocou no coração para se dispor a estar ajudando, contribuindo. Bendito seja o teu nome, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Privilégio nosso poder participar do teu reino. Obrigada, Jesus. Oramos para a glória do teu nome. Amém. Queremos agradecer a sua participação conosco aqui nessa celebração de louvor e adoração ao nosso Deus. Você sabe, todos os domingos, 9h30, nós estamos aqui no nosso canal, celebrando, adorando, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor para aplicar às nossas vidas, também tendo a oportunidade de conhecer projetos onde nós podemos abençoar a vida de outras pessoas através dos recursos que Deus tem nos dado. Então nós convidamos nesse momento você a ser nosso parceiro divulgador. Pegue esse link, pegue esse conteúdo, espalhe, divulgue nas suas redes, divulgue para os seus amigos, nos seus contatos de WhatsApp, Facebook, Instagram, divulgue para todas as pessoas que você tiver alcance, para que elas também possam ser abençoadas por aquilo que Deus tem para elas. E também te convidamos a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para receber as notificações e se inscrever nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde você vai receber as informações de todas as atividades que a IBNU faz, tanto aqui no nosso canal, como também na IBNU presencial aqui na cidade de São Paulo. Deus o abençoe, semana que vem estamos aqui novamente.